Seja louvado o nome do Senhor Jesus. Proclamai a todos os povos a salvação que Ele nos trouxe. Render-lhe-nos de glória e louvor a Jesus o Salvador. Desde o nascer ao pôr do sol, seja louvado o nome do Senhor. Desde o nascer ao pôr do sol, seja louvado o nome do Senhor Jesus. Olá, Deus abençoe você. Estamos continuando o nosso programa Coração Jovem aqui pela sua rede Século 21. E o tema de hoje, a saudade dói. Estamos falando de luto, estamos falando da dificuldade que é enfrentar a dor da perda. Até um dia que eu escrevi um texto sobre isso, sobre a saudade, sobre a dor da perda, eu dizia exatamente isso, a saudade dói. A gente fala isso, dá a impressão que é só uma linguagem figurativa, mas é real, né? A sensação mesmo é de perda, é uma dor física, não é um sentimento bobo, é um sentimento físico de um pedaço que foi tirado. Então, para saber lidar com isso, não é muito simples. Nós temos os caminhos que a fé nos orienta e nos ajuda, especialmente nós que temos a nossa fé que nos diz que Cristo é tudo em todos. Nós acreditamos que na Eucaristia estamos todos juntos, na Igreja do Céu e da Terra. Por isso nós rezamos pelos mortos, é até importante aproveitar para dizer isso. Por isso nós rezamos, sim, por aqueles que estão em Deus. Nosso tempo não é o de Deus, 1000 anos como um dia, né? Então nós não temos noção do tempo de Deus, mas nós acreditamos que a nossa oração nos une de alguma forma àqueles que estão em Deus e que eles intercedem sim por nós, embora não tenham mais o sofrimento que nós temos. Até aproveitando esse contexto, não tem mais o sofrimento que nós temos, eu gostaria até de chamar um jovem pergunta que vai nos ajudar a refletir um pouquinho sobre isso. Oi, meu nome é Letícia. Eu queria saber se fica triste demais por quem já se foi, faz mal para a nossa alma? Chorar demais por quem se foi faz mal para a alma da pessoa? Letícia, Deus te abençoe, viu, pela participação. Realmente é uma pergunta que às vezes nos fazem e infelizmente as pessoas até por tradição, ou por superstição, ou por um ouvir dizer do outro e por tentar ajudar, chega muito aquele contexto, olha, não, você não pode ficar chorando desse jeito, a alma não vai descansar. Essa não é a nossa fé cristã. A nossa fé cristã vai entender que o céu é logo, tanto que Jesus, para nós, na palavra, ele fala para aquele que está ao seu lado na cruz, para o bom ladrão, como a gente costuma dizer, ele fala para ele, olha, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, a nossa fé vai dizer que não depende de nós aqui a pessoa estar ou não, porque o céu é a plenitude do que a gente vive na terra. Então, o nosso choro faz parte da nossa despedida, como a doutora Ana Carolina até nos disse há pouco, que nós precisamos, né, do velório, nós precisamos desse processo de luto, nós precisamos vivenciar essa perda. Para nós cristãos, a pessoa não precisa vivenciar essa perda. Essa é a nossa fé e aquilo que a palavra, a Bíblia nos ensina, essa é a nossa concepção de fé. Que se a gente precisar sofrer, por que seria céu, né, após essa vida? Se a gente precisar trabalhar para se salvar, para que serviria Jesus? Se não é para a salvação da nossa vida, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, é a palavra de Jesus. Então, para quem acredita em Jesus Cristo, quem é cristão de fato, acredita na Bíblia, na palavra de Deus, essa concepção da espiritualidade, para aquele que se vai, é aquele que já está em Deus, essa é a nossa fé. E nós precisamos sim da ajuda, da força de Deus para lidar com isso. Rezamos sim por aqueles que já se foram, rezamos porque acreditamos que a nossa oração chega ao céu, ajuda, orienta e nos faz estar próximos, mas nós não acreditamos assim nesse sofrimento causado pela nossa postura. Isso não, porque senão que céu seria esse, né? Deus já está conduzindo esse irmão a outro momento, outro tempo. Por outro lado, até Santo Agostinho tem um texto que resumidamente ele fala um pouco isso, né? A pessoa está do outro lado da ponte. Então a gente não precisa viver como se a pessoa não existisse, nem pode ser assim. A pessoa continua existindo em nós, presente em nós, ela continua fazendo parte da nossa memória familiar, do nosso viver, né? Mas a gente entende que ela está do outro lado, onde um dia nós estaremos também. É só uma passagem. Mas enfim, existem muitas perguntas, nós não vamos responder todas as perguntas, mesmo porque nosso trabalho aqui
especificamente não é lidar tanto com a espiritualidade de tudo isso, mas com a espiritualidade e com a psicologia. Quer dizer, como lidar com isso para que a gente enfrente a perda. Como lidar com a perda. Embora seja importante conhecer também tudo que a igreja diz, até mesmo sobre o céu, sobre todas essas coisas, mas como lidar com a perda? Eu passo aqui para o Padre Rodrigo, como lidar? A doutora nos falou das fases, do processo de luto, como que a gente lida com tudo isso? O que foi colocado no primeiro bloco é muito importante. As pessoas hoje eu percebo que elas não se permitem viver o luto ou querem que ele seja muito abreviado. Muitas pessoas já me procuraram querendo que eu desse um jeito em quem estava sofrendo. Ah, padre, está sofrendo demais, a gente precisa ajudar. O que nós precisamos... Ainda mais que é o padre e o psicólogo, né? Então assim, tem que dar um jeito de resolver aquele sofrimento, a pessoa tem que ficar bem. Eu lembro de um senhor que tinha perdido a esposa, tinha vivido com a esposa mais de 60 anos. E a família estava toda preocupada, querendo cercar aquele senhor de cuidados, porque ele estava sofrendo. Porque ele não tinha o mesmo apetite, não tinha a mesma disposição, não queria trabalhar, não tinha a mesma rotina. A família não percebia que ela estava atrapalhando o luto daquele senhor. Mesma coisa, já atendi uma mãe, estava muito preocupada porque a filha não melhorava, tinha perdido o pai, o irmão há pouco tempo, não era o pai, o irmão. Uma outra também, a menina tinha perdido o pai, queria que a menina estivesse bem, a mãe estava preocupada. Então, a forma de viver o luto, de resolver o luto, é sentir, é experimentar, é sofrer, é passar por cada fase do luto, como a doutora já colocou. Então, tem a fase da negação, aquele momento em que nós não entendemos o que está acontecendo. É uma defesa, é uma anestesia, é necessário. Se toda a dor vier de uma vez, nós possivelmente não suportaremos. Até vamos aproveitar isso então, até o pessoal tem a tela que foi preparada sobre as fases do luto. A gente aproveitando essas fases para saber como lidar. Então a primeira delas, a negação. Como lidar com tudo isso? Então, se você estiver convivendo com uma pessoa que perdeu alguém e a pessoa estiver fazendo de conta que aquilo não aconteceu, é natural. Isso só não pode acontecer por mais de 2 semanas. Estudos comprovam que uma pessoa que adia seu luto por mais de 2 semanas, a tendência desse luto ser complicado é bem maior. Já é um indício de que é um luto que vai se travar, vai precisar de ajuda. Mas em alguns momentos a pessoa viver como se nada tivesse acontecido é normal. Não dura muito tempo, mas é natural. A fase do isolamento. Uma pessoa que perdeu alguém, em algum momento ela vai ter necessidade de ficar sozinha. Vai ter vontade de se trancar no quarto, de não ver ninguém, de não falar com ninguém. Se tiver alguém passando por isso, deixa a pessoa no seu momento. E se for com você, vive esse momento. Não tenha medo de se isolar um pouco. Também não pode durar muito tempo. Essas fases, elas se alternam. A negação, a revolta. Ao isolamento. A revolta, ela começa a acontecer quando a pessoa já está tomando consciência de Seria que a segunda raiva. E é normal sentir raiva. Muitas pessoas se revoltam contra Deus nesse momento. Muitas pessoas não conseguem rezar. Se Deus é bom, por que tirou de mim alguém que eu amava tanto? Entendi. Mesmo que seja a um nível um pouco mais inconsciente, a pessoa talvez não tenha uma noção clara disso. Mas para muitos a oração se trava, tem um fundo de revolta. A raiva com o mundo, por que a vida é assim? Por que tem que ser assim? Existe também a raiva com a pessoa que morreu, por que ele foi me deixar? Sim, exatamente. Por que ele não se cuidou mais? Por que ele não ficou mais aqui comigo? É uma justiça, eu fiz tanto por ele e me abandonou. Então a raiva, em diversas formas, ela vai fazer parte, é natural. Não precisa, a pessoa que sente isso, não precisa se sentir culpada, é natural. Até às vezes existe aquela procura, né? Pessoas procuram a gente, padre, eu quero confessar, o meu pecado é esse, não estou aceitando, estou bravo, estou com raiva, até da pessoa, né? Que esse contexto. Muito, né? Então a gente tenta orientar a pessoa que isso é possível sentir, é natural, verdade, não pode só alimentar. Não né? que seja possível, é necessário. Em alguns casos. É isso que nós precisamos compreender. São fases naturais que a elaboração do luto vai passar por elas. Se eu não passar por essas fases, mesmo que seja de uma forma mais suave, eu estou, de alguma forma ali, fugindo do luto, fugindo da dor, fugindo da realidade. Outra fase que acontece é a fase da negociação.
Nesse momento, a pessoa fica examinando, passando a limpo tudo o que aconteceu. Se eu tivesse cuidado mais, se eu tivesse levado em outro médico, se eu tivesse feito mais por aquela pessoa. Então, assim, procurando formas de que aquilo não tivesse acontecido, como se a culpa fosse da pessoa. Isso gera muita culpa também. Sim. E aquele desejo de voltar atrás ainda é uma negação. E uma negociação. Quando a pessoa está doente, numa fase terminal, quando a doença não tem cura, isso é muito comum. A pessoa faz promessa para tudo quanto é santo, faz negociações com Deus. Se o Senhor me curar, eu vou fazer tal coisa. Então, aquela dificuldade de aceitar ainda a realidade da perda. E tem uma fase que é extremamente necessária, e essa é uma das que as pessoas têm mais dificuldade de experimentar, que é a depressão. Não é um episódio depressivo, não aquela depressão clínica que acontece fora de um momento de luto, mas é um momento de tristeza, com sintomas muito parecidos, como a doutora falou, a um episódio depressivo maior. Mas o psiquiatra vai saber discernir se é um episódio depressivo do luto ou um episódio depressivo maior. No caso, é para saber fazer o uso do medicamento ou não. Mas se hoje, for necessário. até se é possível, hoje admite-se a possibilidade de usar até a medicação num momento de luto. Mas processo de luto. A medicação nunca pode interromper o processo do luto. Ela nunca pode ser pesada ao ponto de impedir a pessoa de experimentar aquela dor, de sentir aquela depressão. Então ela vai ficar triste, todos os sintomas que uma pessoa depressiva tem, essa pode ter. Mas não é em relação à vida, ao geral, é devido à perda. E a última fase, que é o que todos nós queremos chegar e que nós desejamos que aquela pessoa que sofra chegue, que é a aceitação. A aceitação não é gostar do que aconteceu, não é querer que tivesse sido daquele jeito, mas é se conformar. É assim. A vida é assim, não é só para mim, mas é para todo mundo, não é? Eu não tenho controle. Não tenho controle sobre isso, né? O que é uma das coisas mais difíceis de se admitir, de aceitar, né? Então essas são as fases que a pessoa vai ter que viver. E nós falamos aqui em algumas tarefas do luto. E vivendo essas fases, a pessoa primeiro vai ter que aceitar a realidade da perda. É tomar consciência e entender, acabou. E não tem uma volta. das maneiras de enfrentar, tomar essa consciência. Para uma criança também, muita gente pergunta, o que eu faço quando eu vou falar para uma criança que a mãe dela morreu? Como eu vou falar para uma criança que o pai dela não volta mais? Sendo claro e verdadeiro. Olha, o papai morreu, ele não vai voltar, mas você está aqui. Mas eu estou com você, você não está sozinho, nós vamos cuidar de você. Nós não podemos criar falsas expectativas ou maquiar a realidade. E o adulto precisa entender isso. E é um choque. Nossa, não tem como fugir disso. Não é gostoso, Misericórdia. É dolorido. Então, aceitar a realidade da perda. Processar a dor do luto. É como se nós tivéssemos que digerir mesmo aquela dor. É como quando nós engolimos um alimento e não mastigamos direito e ele fica fazendo mal no estômago. Tem que digerir. Então, alguns têm uma digestão mais lenta, outros mais rápida, dependendo do alimento, isso varia. Então, a dor deve ser processada. Para que ela seja processada, ela tem que ser experimentada, vivida. Então, muita gente eu atendo que está passando pelo luto e fala, padre, dói, eu quero que isso passe, eu não sei se eu vou aguentar essa dor. O que eu vou falar para a pessoa? Falar, não tem um remédio para você. Não tem uma oração que eu possa fazer para tirar essa dor. Porque se tivesse, nós iríamos atrapalhar o seu processo. Você precisa sentir essa dor. Você não vai morrer por causa dessa dor. E nem vai durar para sempre. Mas sentir essa dor é importante. É interessante isso, porque assim, vale a pena ressaltar que não é cultivar a dor. Sim. Isso, né? Exatamente. É vivenciar, sim. É não negar o que está acontecendo, é aceitar, é o trabalho de aceitação dessa realidade, né? Dessa nova realidade, mas não o cultivo. Às vezes existem algumas pessoas que aí cultivam o espaço na casa daquela pessoa que já faleceu. Sim. Existem outras características que, assim, isso, se você de fato se condicionar a isso, vai virar um novo hábito e não vai ser saudável. Não vai ser legal, né, padre? Eu acho que isso é uma coisa assim que a gente, em consultório, a gente vê bastante e aí repercute, porque detona com a família toda depois, sabe?
É uma judiação. E é muito comum, não é pouco comum. É um E como pouco... saber a diferença, né? Eu estou vivendo a dor na medida certa ou estou cultivando e tornando essa dor um hábito? É pelo tempo mesmo. É pelo tempo, pelos resultados, né? Pelos... Eu costumo até dizer, às vezes, não sei se eu estou correta, aproveito fazer uma microconsulta, assessoria. Quando a gente, às vezes, encontra algumas pessoas que vêm, eu estou sofrendo muito e tal, eu choro, eu escondo, né? Porque ficam chateados, porque eu estou chorando, não querem que eu chore. Por exemplo, uma mulher que perdeu o seu esposo, que vem falar com a gente. Geralmente eu falo para a pessoa, olha, tá muito difícil para você, já que você não quer, ou, né, por algum motivo que as pessoas vejam e não convém. Se convém, chora junto. Mas se não convém, vai, chora as pitangas mesmo, de bullying, lágrimas, sofre, chora, acaba com a maquiagem, refaz. E aí você só não pode ficar o tempo todo lambendo suas feridas, né? Não pode ficar. Então sai, faz alguma coisa que mude o seu foco, porque se você ficar pensando só nisso, você realmente vai ficar sofrendo o tempo todo e não é bom. Mas também não sofrer nada também não é bom. Então eu falo para a pessoa, vai, chora, esguela, depois volta e... Sacode a poeira e vai viver. É mais ou menos Tem um isso, momento né? de sentir a dor, de chorar, de debulhar as lágrimas, mas depois que alivia, isso é bom, respira fundo e vai enfrentar a vida. Porque tem também aquela pessoa que parece... E eu acho que até, eu não sei se é um tipo de crença ou de pensamento absolutista, que a pessoa começa assim, parece que ela não pode nem ficar bem, né? Porque se ela ficar bem, alguém vai dizer, já acompanhei um caso, que o pai, quando via os filhos sorrindo, ele falava, mas sua mãe morreu, você está alegre, brincando com seus amigos? Mas eles tinham que seguir a vida. Essa é uma das travas do luto, né? A pessoa que não se permite ser feliz porque ela acredita. São crenças. Se eu amo a pessoa de verdade, como é que eu posso ser feliz sem ela aqui? E não é verdade. E aí ela cultiva só o sofrer, né? Ela não se permite ser feliz, sorrir, se divertir. Uma coisa não tem nada a ver com outra. É uma crença disfuncional que trava o luto. Quando a pessoa entende que ela pode ser feliz, ela sente a falta daquela pessoa que não está mais lá. Mas ela entende que a vida continua e que ela tem ainda muito a aproveitar. E vai passar o resto da vida infeliz. A pessoa que morreu também perdeu pessoas. Sim. E foi feliz depois. E é necessário, né? E temos aqui mais duas tarefas, que é ajustar-se ao mundo sem a pessoa morta. É reconstruir a rotina sem aquela pessoa que partiu. Porque, dependendo do grau de parentesco, aquela pessoa estava muito presente. E eu encontrava com ela, fazia parte do meu dia. Sim. Como refazer o meu dia sem aquela presença? Nesse ponto, as primeiras datas comemorativas são muito difíceis. É o primeiro ano, né? Os aniversários, reuniões de família, dia dos pais, dia das mães. Então, assim, como viver essas datas sem aquela pessoa? Nós vamos reviver o luto. Cada data vai ser uma reconstrução de uma rotina que foi perdida. E tudo isso leva tempo, de 1 a 2 anos. Dependendo do grau de parentesco e de como foi a morte, o luto pode se estender até mais do que isso, 3 anos, de uma forma saudável. Dependendo da situação, do grau de parentesco. Então, a reconstrução da rotina sem a pessoa. E algumas pessoas não vão conseguir fazer isso sozinhas, precisam da ajuda de um terapeuta. Então, o processo terapêutico nada mais é do que identificar em qual fase do luto a pessoa está e qual fase está travada e quais das tarefas do luto a pessoa não conseguiu realizar sozinha. Porque a maioria das pessoas consegue realizar todas essas tarefas sozinha. Mas algumas vezes não. São 4, eu citei 3, né? E a última, que é muito interessante, isso acontece quando a pessoa já está lá na fase da aceitação, está chegando no final do processo, que é encontrar uma conexão com quem partiu. É um sentimento que brota de que a outra pessoa, de alguma forma, continua viva, de uma outra maneira, e que existe uma ligação, não mais como aquela física, mas cria-se uma sensação de uma conexão, de uma ligação. Isso tem muito a ver com a religião, cada um vai fazer isso de acordo com a sua fé, mas psicologicamente falando, mesmo que não seja referente a uma religião, existe um despertar, uma consciência de que quem morreu não acabou, de alguma forma eu sinto que a pessoa está viva, só não mais como antes. Quando chega nesse ponto, geralmente já chegou na aceitação e a pessoa se reequilibra. Ela consegue, alivia e consegue tocar a vida para frente, né? Seguir adiante. Então são essas 4 tarefas que são as 4 fundamentais, que é
aceitar a realidade da perda, processar a dor do luto, ajustar-se ao mundo sem a pessoa morta e encontrar uma conexão duradoura com quem partiu, vivendo todas aquelas fases do luto. E falou que tem também algumas travas, né? Sim. Só para a gente concluir. Isso vem mais da minha prática do que da literatura. Entendi. É claro que o processo psicoterapêutico toca nesses pontos de alguma forma, mas é o que nós encontramos muito no dia a dia. As pessoas perguntam, as pessoas falam, devia ter feito mais. Uhum. Nós sempre vamos ter essa sensação quando perdermos alguém que nós Sim. amamos. Não significa que faltou algo, mas ela é normal, ela é básica, ela é comum, porque acabou. Então, eu queria ter feito mais. Parece que estou devendo. E claro, pode ter faltado, ninguém é perfeito para ninguém, né? Mas encerrou, o que você pôde já foi feito. Outra trava, né? O que eu poderia ter feito para evitar, nós já falamos sobre isso. Será que a pessoa me perdoa? Quando tem alguma história mal resolvida com quem partiu, briga, desentendimentos, alguma coisa que a pessoa gostaria de ter falado, ela fica ruminando aquilo. Nossa, mas ela morreu magoada comigo. Uma pendência. E agora o que é que eu faço, né? Então assim, para quem não tem fé nenhuma, precisa entender o quê? Se morreu, acabou, a pessoa não tem mais mágoa de você. Sim. Se para você a morte é o fim, então está resolvida. Não levou mágoa, não levou nada, acabou. Mas para nós que acreditamos que existe uma continuidade, a pessoa que morre entra num outro estágio da evolução. E lá assim. não existem mágoas nem rancor. Ela já entendeu sua limitação, bíblico, né? No já céu não haverá tristeza. Já houve o perdão. A crise é sua, você que tem que resolver isso com você. Não com a pessoa, ela já está em outro lugar, está bem, né? Dá para falar mais um pouquinho? Dá para falar mais uma rapidinho. Então vamos lá. Será que está bem? Então, buscar resposta para essas perguntas. Se eu for feliz, significa que não amava? Se eu esquecer, significa que não amava? É aquilo um pouco que a gente falou, né? Esquecer quem se ama, nós não vamos esquecer. Mas em alguns momentos, sim, desligar a cabeça daquilo. Desligar o pensamento daquilo. Se eu me divertir, o que os outros vão pensar? Morreu tão cedo, parece que não viveu o suficiente. Cada um tem o seu tempo nessa vida. A minha vida não precisa durar o mesmo tempo que a sua para eu fazer a minha caminhada. Olha, lembrando que tudo isso, todo esse aprofundamento você vai ter em textos lá de aprofundamento no nosso site, tá? rs21.com.br/Coração Jovem. É um assunto denso, tenso em alguns momentos, porque é difícil de lidar, mas extremamente libertador, quando a gente entende que a gente precisa viver esse processo. Você está sofrendo? Você é gente, você precisa passar por isso. Mas a sua fé pode te levantar, o conhecimento humano pode te levantar. A gente volta já já para concluir o nosso tema de hoje, rezando, falando com Deus, aquele que é Senhor da vida e da morte, Senhor de todas as coisas. A gente volta já já.